Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e você está acompanhando mais uma edição da nossa programação do Realidades da Safra, acompanhando o que está acontecendo nas lavouras nas mais diferentes regiões do país. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar o início do vazio sanitário para a soja, esse vazio sanitário que começou no último dia 10 de junho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edivan José Posamay, ele que é coordenador estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR Paraná, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edivan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Guilherme, bom dia a todos os que nos acompanham por esse importante canal de comunicação do agronegócio brasileiro. E é uma satisfação nossa estar participando contigo nessa manhã de terça-feira, fria aqui, um pouco fria aqui no sul, e a gente está aí conversando sobre essa importante ferramenta de manejo da ferrugem asiática da soja. Edivan, para a gente começar, vamos primeiro delimitar os períodos. Quando é que começou efetivamente esse vazio e aí ele se estende até que data aí no Paraná? Então, Guilherme, aqui a gente já tem um histórico, né, vários anos já com com a adoção do vazio sanitário no estado do Paraná, e ele compreende um período de 90 dias sem o cultivo de plantas ou a necessidade de eliminação de plantas voluntárias, né, conhecido também por plantas tiguera, plantas guachas. E ela teve início dia 10 de junho e se estende até o dia 10 de setembro. Então, é um período de 90 dias onde a ideia é quebrar o ciclo da doença, né? Como a ferrugem asiática da soja sobrevive em plantas, ela precisa da planta viva da soja para sobreviver. A interrupção do ciclo da soja interrompe o ciclo também da ferrugem asiática. Então, ela é uma medida sanitária, né, que a gente vem adotando com bons resultados aí dentro da nossa agricultura. E aí, Divan, pelo que vocês têm acompanhado nesse todo período que existe a adoção desse vazio, como é que é a adesão dos produtores? Eles realmente fazem, respeitam essas datas e fazem essas ações para eliminar essas plantas voluntárias, essas plantas que sobram por aí? É interessante, Guilherme, porque no Paraná a gente observou um movimento de todos os setores envolvidos, sindicatos, né, as federações dos agricultores, as cooperativas, as empresas, que todos compreenderam a importância dessa medida do ponto de vista da próxima safra, né? Então a gente começa a construir a próxima safra já com o vazio sanitário. Então há uma compreensão de todos e os agricultores têm aderido a esse processo, né? É claro, sempre existe algumas situações que, inclusive, é passível de vistorias, né? Nós temos a Agência de Defesa Agropecuária, da APAR, no estado do Paraná, que faz a vistoria da aplicação dessa normativa e sempre ocorrem alguns casos de notificação de produtores, né? Mas de modo geral a gente tem aí o cultivo de inverno com trigo, aveia, e o agricultor automaticamente já faz o manejo, né, da soja voluntária, principalmente, que é o que fica remanescente aí nas lavouras, né? E ele já faz esse manejo automático do ponto de vista do manejo da cultura, né? Então ele, na grande maioria, acaba ocorrendo, né? Mas mesmo assim ainda a gente tem algumas situações de áreas marginais, como beiras de estradas, algumas outras áreas que não são áreas de cultivo, que às vezes pode ficar aí alguma situação que também os agricultores, em muitos casos, têm feito o controle, e a gente também depende um pouco aqui das questões climáticas, né? A gente sabe que o vazio sanitário também ele tem um fator natural que são as geadas, né? Então, quando ocorrem geadas mais fortes, ele acaba também auxiliando na execução desse vazio sanitário, né? Então, Edivan, esse ponto é importante que você tocou. Não basta só olhar aí a área de lavoura propriamente dita para verificar se tem planta sobrando ali. Também precisa uma atenção a essas áreas marginais e aí eliminar qualquer vestígio que tenha por ali também, né? Com certeza, Guilherme, porque a gente tem, assim, uma questão de perda de grãos quando no transporte da colheita, né? E aí isso fica nas beiras, principalmente beiradas de estradas, né? Nas rodovias, né? Então é importante também ter uma atenção nessas áreas, né? Os agricultores têm feito, a maioria tem áreas que
são próximos já às lavouras, né, as estradas praticamente integradas aí com as lavouras, isso facilita esse manejo. Mas é importante essa observação das áreas marginais. Nós temos algumas situações de milho safrinha que, em função da altura da planta, né, do milho, que fica um pouco mais difícil de manejar essa soja no meio, mas com o encerramento do ciclo do milho, que a gente já está aí algumas regiões se aproximando de início de colheita, é possível o agricultor fazer sim esse manejo e interromper também o ciclo da soja nessas áreas para efetivar, né, a questão do vazio sanitário. E aí, Edivan, a gente sempre acompanha aqui, né, com você a evolução, os números da ferrugem asiática aí no Paraná, um trabalho bastante bem feito do IDR aí em todo o estado. Né, para essa próxima safra, como é que estão as condições de clima nesse momento, pensando no potencial de ferrugem para a próxima safra? A gente tem um cenário começando a se desenhar propício ou não para a ferrugem na próxima safra? Então, Guilherme, assim, ao longo do tempo a gente tem observado no estado do Paraná, os grandes eventos climáticos acabam influenciando a dinâmica da ferrugem, né? E de que modo? Quando a gente tem anos de El Niño, que são anos mais chuvosos, a gente tem chuvosos e os invernos menos frios, né, com baixas condições para formação de geada, tem uma tendência, então, de perdurar a ferrugem ou aqui no Paraná ou em áreas próximas, né? A gente também não pode... Essa é uma questão que a gente sempre fica em dúvida da qual que é a origem do foco, né? De onde começam os primeiros esporos da ferrugem, mas os anos de El Niño são anos que a gente observa a entrada da ferrugem mais cedo no estado do Paraná, nos coletores, né? A gente observa mês de outubro, mês de novembro. Anos de laninha, que é o que a gente está com efeito agora, são anos um pouco mais secos e também com frio um pouco mais intenso. A tendência é sempre atrasar a entrada da ferrugem nas lavouras do estado do Paraná. A gente tem observado aí a entrada em meados, essa última safra foi em meados de dezembro, né? Então a gente tem uma situação que acaba atrasando, né? Lembrando um pouco, né? As doenças aí de plantas, ela é um tripé, né? Que precisa ter o hospedeiro, precisa ter condições climáticas e precisa ter o patógeno, né? Então, quando fecha o ciclo, ela vai se desenvolver. E como a condição climática no Laninha é uma condição adversa para a ferrugem, sempre há um atraso na sua entrada, né? E aí a gente tem observado agricultores que fazem o manejo com base nessas informações, eles fazem o controle apenas uma vez para a ferrugem, tem situações de agricultores que não fazem nenhum controle, porque não tem pressão durante esse período, né? Então, quando abre a janela de plantio, né, sempre é bom também lembrar qual que é a recomendação para o manejo da ferrugem. Vazio sanitário, isso te propicia entrar já com o plantio no início da abertura do zoneamento, né? A partir aí já do dia 10 de setembro, então é permitido o plantio. Isso faz com que a cultura tenha os seus estágios iniciais sem pressão da doença. Então é importante isso porque você passa mês de setembro, outubro, novembro, quem sabe até dezembro, completando aí até 90 dias de ciclo da soja sem pressão da ferrugem. Isso possibilita que é o que o programa Vazio Sanitário preconiza, que é reduzir o número de aplicações. Por quê? Porque está se observando ao longo do tempo uma perda de eficiência dos fungicidas ao longo dos anos, né? Porque a aplicação sucessiva de mesmos princípios ativos sobre a ferrugem estava selecionando a ferrugem com resistência aos princípios ativos. Então, os melhores fungicidas aí na casa de 70% apenas de controle, né? Fungicidas que tinha controle de 70%, em 2 safras baixou para 50% de controle. Então, é uma preocupação muito grande, apesar que a gente vem de 2 safras aqui no estado do Paraná sobre efeito do Laninha e não tivemos pressão de ferrugem tão grande, mas quando tem uma condição climática favorável, que é o El Niño, a gente percebe que é muito difícil de manejar a ferrugem, a pressão aumenta, os produtos não têm controle eficiente, né? Então é uma ação necessária pensando aí no manejo a longo prazo.
que é o que a gente fala de preservar as moléculas que estão no mercado com uma vida maior, né? Porque se a gente perde essa estratégia do controle químico facilmente, nós não temos hoje nenhuma outra alternativa para combate da ferrugem. Então, a gente pode considerar então o vazio sanitário como um dos primeiros passos já para a próxima safra. A safra 21/22 já começa desde o vazio sanitário. É a nossa preparação. A gente já está, então, com o pé, vamos pensar assim, lá na safra 2021. E é importante o vazio sanitário já pensando na soja, que é o principal ativo agropecuário brasileiro, do estado do Paraná também, né? A maior valor bruto da produção agropecuária do estado do Paraná é na soja, a cadeia produtiva de proteínas depende dela, então a gente já está pensando na próxima safra com o vazio sanitário sendo aplicado nesse momento. E aí, Edivan, só para a gente encerrar falando do trabalho dos coletores aí do IDR Paraná, quantos coletores tem atualmente e quais são aí os planos? De repente, pode ser que tenha uma expansão já para essa próxima safra? Então, Guilherme, nesse período de entre safra, a gente acaba não fazendo o monitoramento, né? Existem alguns coletores que são mantidos mais para fins de estudos, para analisar se tem alguma flutuação de esporos, né? Mas isso ainda a gente não tem uma informação precisa, é mais a nível de estudo. E a partir do dia 15 de outubro, a gente começa com o monitoramento. Então, nós temos aí o início da safra, o plantio a princípio a 10 de setembro, nessas condições climáticas permitirem, e o monitoramento da ferrugem a gente começa lá por 15 de outubro, que é um período que historicamente a gente pode ter já alguma questão de flutuação de esporos. Então, nesse momento, nós não estamos com os coletores, né? E nós tivemos aí essa última safra em torno de 250 coletores. A pandemia nos atrapalhou também, né? Porque é um trabalho que precisa de deslocamento de pessoas, contato, então a gente teve várias restrições que deu uma segurada, mas a ideia é que a gente retome com esse número e sempre buscando parceiros para ampliar, né? O nosso sonho, Guilherme, que a gente tem ainda uma questão que precisa avançar, que é tornar o coletor automatizado, né? Fazer algumas leituras, colocar inteligência artificial na jogada, fazer algumas questões, mas isso a gente acredita que é questão de tempo, né? Com o avanço da tecnologia, e quem sabe aí todos os produtores ou numa rede mais próxima aí de cada município ter um número determinado de coletores ajudando nessa informação, não só da ferrugem, mas de outras doenças da soja. Edivan, Da soja e de outras culturas, né? O coletor ele pode se tornar uma ferramenta ainda para outras culturas, né? Edivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário de início do vazio sanitário para a soja aí no Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, agradecer o espaço e, assim, a gente vive um momento conturbado, né, em função dessa questão da pandemia. Eu queria fazer aqui uma homenagem a um colega nosso que, infelizmente, nos deixou na sexta-feira em decorrência aí da Covid, que foi um dos precursores aí do trabalho dos coletores de esporos na antiga Emater, no hoje do IDR, que foi o Claudinei Minchio. Ele era um extensionista nosso, ativo, muito presente, já teve aqui no Notícias Agrícolas tratando de outras questões, enfesamento do milho, né? E infelizmente a gente teve uma perda, e eu gostaria só de deixar aqui uma homenagem a ele, um agradecimento e aí quem sabe a família, né? Que nesse momento Deus os conforte, né? Então um agradecimento aí, uma homenagem ao Claudinei Minchio. Edivan, mais uma vez, muito obrigado. Está registrado aqui a homenagem ao pessoal aí do IDR Paraná, que mais uma vítima aí dessa situação de pandemia que a gente está vivendo no Brasil e no mundo de uma forma geral, né? Mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar mais vezes, a gente acompanhar o desenvolvimento de todos os trabalhos de vocês aí para as próximas safras. Muito obrigado. Um abraço, Guilherme. O Edivan José Posamay, ele que é coordenador estadual do Programa de Grãos Sustentáveis do IDR Paraná, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor, traçar um panorama do vazio sanitário para a safra de soja. Começou lá no Paraná no último 10 de junho e se estende até o dia 10 de setembro. Durante esse período de 90 dias,
não pode haver nenhum cultivo de plantas de soja no estado e também precisa haver uma ação de eliminação das plantas voluntárias, das plantas guaxas que sobram de alguma maneira tanto nas lavouras, mas também em áreas marginais, à beira das rodovias, áreas não cultivadas, acaba sobrando algum grãozinho de soja por ali que germina e gera essas plantas voluntárias. A importância do vazio sanitário, como o Divan destacou aqui pra gente, é evitar a continuidade da presença de plantas vivas para hospedagem dos esporos da ferrugem asiática, uma das principais doenças da soja. Com a eliminação disso, um dos tripés necessários para a existência da ferrugem já é eliminado, que é justamente o hospedeiro. O segundo da ponta desse tripé seriam as condições climáticas, o Edivan destacando que a influência do Laninha ainda segue acontecendo lá no estado, por isso um inverno bastante frio, condições de clima mais seco e temperatura fria, o que tende a retardar um pouco mais a chegada da ferrugem, mas mesmo assim toda essa atenção, todo esse trabalho é bastante importante. O Divan apontando aqui pra gente que os fiscais da ADAPAR, defesa defesa sanitária do estado, vão circular as lavouras, vão fazer um programa de monitoramento para verificar se todas essas ações estão acontecendo, podendo até notificar, instruir os produtores que de repente estejam deixando passar algumas plantas voluntárias ali perto da sua propriedade. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar sua mensagem, a sua pergunta, a sua interação, como fez o Antônio Silva, mandando o seu bom dia a todos, o DM também elogiando aqui a nossa programação do Notícias Agrícolas. Você também pode se inscrever no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo todas as transmissões do Notícias Agrícolas. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.